Pai, nós te agradecemos por podermos estar juntos para, Senhor Deus, fazer aquilo que nós fomos chamados, no que o nosso coração se deleita, Senhor Pai. Teu Filho disse fazer isso em memória de mim todas as vezes que vocês se reunirem. Agora que nós vamos, Senhor Pai, tomar do pão, do vinho, que nós possamos entender, Senhor Pai, quão grande memorial é este, para onde ele nos leva. Ó Deus, como nossa mente, memória deve ser totalmente cativa a tudo que nós temos, para que o teu descanso, a segurança próprias de corações em paz, Senhor Pai, não há nenhum coração que se sinta totalmente seguro, ó Deus, protegido e satisfeito, que, Senhor Pai, o resultado disso não seja paz. Seja, Senhor Pai, a nossa porção agora e sempre em teu Filho. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós precisamos de memoriais, não é? Nós vamos fazer uma breve meditação para cearmos. O livro de Hebreus diz assim: o qual temos como âncora da alma, seguro e firme, e que penetra até o interior do véu. Nós sabemos que o corpo de Jesus foi o próprio véu que foi rasgado para nos dar acesso. O que a Bíblia diz imediatamente antes disso, em Hebreus 6, 13, 18, é que Deus fez uma afirmação definitiva para garantir que nós tenhamos um forte incentivo para nos apegarmos completamente à esperança. Tomar da Santa Ceia sem um coração que descansa em Deus é pecado, não é? Porque este memorial só vem afirmar a veracidade da fidelidade de Deus. Deus, não há nada maior do que Deus. Quando nós fazemos juramentos e promessas, nós apelamos para coisas maiores do que nós, e muitas das vezes as pessoas estão sob juramentos que ele mesmo não pode quebrar, não só se tornando infiel, mas sofrendo consequências. Mas nós estamos falando de Deus, não é? Ele quer que nós tenhamos incentivo, Ele quer que tenhamos certeza. Não há nada que testemunhe pior sobre quem Deus é do que um coração que não tem incentivo, que é como a igreja de Laodiceia, morna, né? Ou um coração que não tem certeza. Está firme hoje, não está amanhã, está se deleitando hoje supostamente, mas amanhã não está dizendo que Cristo é tudo que ele precisa hoje, mas amanhã ele está insatisfeito. Ele quer que tenhamos a garantia de que todas as suas promessas vão se realizar, e se você tiver a garantia de todas as promessas de Deus, você tem a vida totalmente diferente de todas as pessoas que estão no mundo sem isso. Portanto, ele não apenas fez promessas aos seus filhos, ele fez um juramento, o que tem um peso maior, e ele jura que vai nos abençoar, e ele jura pela realidade mais alta, preciosa do universo, ele mesmo. Ele está dizendo o seguinte: você só não vai descansar em mim se acreditar que eu sou mentiroso, se acreditar que eu não sou fiel, se acreditar que eu falho. Mas o problema é que quando nós celebramos a ceia, nós estamos afirmando que cremos exatamente que lá na eternidade, Jesus disse que viria e morria, e no tempo certo ele veio. Nós estamos celebrando a fidelidade infinita de Deus. E ele disse: se você foi trazido a minha fidelidade infinita, então você terá descanso nisso, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como ele não tinha ninguém maior para quem ele jurasse, ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Se o homem jurou por algo maior, então acabou, nós acreditamos. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, aos eleitos, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Então, se você não tem uma firme consolação,
Se você acha que não existe essa coisa imutável, de que é impossível que Deus possa mentir. Celebrar a ceia é dizer que você está exatamente entre as pessoas que experimentaram a bondade de Deus. Por isso que Pedro disse: se é que você tem experimentado que o Senhor é bom. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Portanto, há duas coisas, não apenas uma promessa e um juramento, que garantem a nossa paz e a nossa esperança. E é isso que nós celebramos na Santa Ceia. E ele diz que ele fez um juramento para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível Deus mentir, possamos ter forte encorajamento, nós que fugimos para o refúgio, segurando a esperança que temos diante de nós. Nós temos esperança, nós temos refúgio, nós temos uma promessa imutável, nós temos um juramento por Deus, que ao não poder jurar por algo maior, jurou por si mesmo: abençoando te abençoarei. Em outras palavras, ele quer que tenhamos um incentivo para nos agarrarmos sempre, todos os dias, e a esperança que ele jurou será nossa, não é? Que a gente tenha esse incentivo no coração, na alma, e a promessa e o juramento são destinados a dar a você uma profunda confiança. Celebrar a ceia sem isso é fazer da Santa Ceia um mero ritual que está desassociado da realidade que está além do véu. Só que Jesus disse: esse é o cálice da nova aliança, é o cálice do meu sangue. Então nada do que nós experimentamos pode estar desassociado da realidade do que acontece em nossa alma, no céu, agora, nesse instante, tanto em nós como além do véu. Então ele quer que nós experimentemos de tal maneira que a gente se aposse dele continuamente, como a segurança final dos nossos corações. É isso que nós vamos celebrar. E se o olhar para isso não nos traz cada dia mais essa segurança, essa perenidade da promessa de Deus, então nós não temos o que celebrar nesta noite. Se os nossos recursos, em vez de estarem além do véu, no Santo dos Santos, no céu, nós esperamos que haja algum tipo de recurso neste mundo para nos dar esperança e firmeza e incentivo, então nós ainda estamos cegos para aquilo que devíamos ter os olhos abertos. Nas primeiras linhas do Salmo 90, Moisés diz assim: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele está dizendo exatamente o que o autor de Hebreus está dizendo, que Deus é imutável, não é? Em todos os seus atributos. Então, a fidelidade de Deus, Deus espalhou ela não só nisso, que é o maior símbolo da sua fidelidade, não é? Que é o cálice e o pão, mas ele espalhou a cada manhã que nasce. Nós não ficamos preocupados quando vamos dormir se o sol vai nascer amanhã. Então por que nós ficamos preocupados que o mesmo Deus que faz o sol nascer, mostrando, ele fez isso cada manhã para mostrar como ele é fiel, contínuo, não é? Apesar do homem. Então por que nós temeríamos? Há um geyser em Yellowstone, lá no Wyoming, né, na América do Norte, que ele, há séculos, de tantos em tantos minutos, explode uma coluna enorme de água. Ele não é o maior geyser do Parque Nacional lá, mas ele é o único que tem uma consistência que as pessoas já sabem a hora que ele vai jorrar aquela grande coluna de água. Há outros maiores, mas que são mais inconstantes. Ninguém sabe exatamente a hora, mas não ele. Então ele foi chamado de o velho fiel, porque as pessoas em 1700 e pouco, que são as primeiras pessoas que tiveram contato, já diziam que de tanto em tanto tempo ele fazia aquilo, e ele faz até hoje.
Então, muito antes de haver celulares, câmeras, bancos para as pessoas irem lá e ficarem esperando o espetáculo, as pessoas já viam isso. Não é isso que Moisés está dizendo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Há essa constância infinita em ti. Você vê como, por que temores, a falta de esperança, de incentivo, de firmeza, é uma das coisas que mais ofende a Deus, porque é uma das coisas que mais depõe contra o seu caráter, em sua fidelidade. Desde a antiguidade, Deus sempre faz aquilo que Ele promete. Antes de ser criada a primeira estrela, a primeira coisa no universo, quando não existia nada a não ser Deus, o Deus Filho prometeu que no momento certo Ele viria a morrer. E é isso que nós estamos celebrando esta noite, porque apesar de só existir Deus, quando a promessa foi feita, Ele foi fiel à promessa. E Ele lá também não podia jurar por algo nada maior do que Ele mesmo. Então aquele a quem salva, Ele é capaz de salvar completamente, é o que o livro de Hebreus diz. Ele é fiel aos seus filhos, porque Ele não pode ser infiel a si mesmo. Imagine Deus infiel a si mesmo. Ele está dizendo, por aquilo que é impossível que Deus minta, Ele interpôs com juramento. Nenhum ser humano que conhecemos é consistente assim. Não há nada nesse mundo consistente assim. A pessoa mais inabalável que a gente vai conhecer na vida já nos decepcionou e vai nos decepcionar. E você não devia ficar tão chocado, porque você também decepciona as pessoas. E a Bíblia atesta isso claramente ao escolher os heróis que ela coloca diante de nós, não é? Em toda a sua glória não lapidada. A lista de homens e mulheres que são heróis da fé em Hebreus inclui assassinos, mentirosos, zombadores, covardes, valentões, não é? Todos eles em algum momento quebraram a confiança, e somente Deus é plenamente fiel, e a história de todos eles chegou àquele fim por causa da promessa de Deus. É totalmente injustificável, olhando para o mundo que Deus criou, para as pessoas que Deus salvou e para as promessas que Deus fez na eternidade, que você tenha uma dúvida sequer, para que você não tenha confiança e nem incentivo. Deve gerar em nós profunda convicção de pecado, temores, falta de confiança e falta de incentivo. Nunca tente levantar qualquer desculpa. É uma ofensa direta ao caráter de Deus. A fidelidade de Deus é tanto conforto para seus filhos, como terror para o mundo. As pessoas, às vezes, elas não conseguem, não pensam que a fidelidade de Deus é uma bênção e uma maldição. Quando o meu pecado foi colocado sobre Cristo, Ele derramou a sua ira. Se Jesus, que nunca pecou, recebeu a ira infinita de Deus, por que alguém acharia que um ser humano que é o próprio pecador um dia não receberá? Por que as pessoas têm alguma ideia de que de alguma maneira há algum contorno a ser feito? Jesus assim, Deus diz assim em Deuteronômio 7, 9 e 10, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, porque ele prontamente retribuirá. Com muita frequência somos tentados a citar apenas a primeira parte dessas palavras, quando a Bíblia diz que Deus vai ser fiel às suas promessas de salvação, mas não que Ele é fiel em retribuir com vingança e ira todo o pecado. Mas Ele é fiel tanto em executar justiça sobre quem não está em Cristo, assim como é fiel em manter o seu amor soberano e inabalável por aqueles que Ele escolheu e chamou em Cristo. Então, para que nós adoremos a Deus como totalmente fiel, nós precisamos ter vistas para a fidelidade de Deus em ambas as
questões. É por isso que o nosso coração, quando olha para este mundo, o vê de uma maneira muito diferente daqueles que não têm um coração para ver a fidelidade de Deus em sua graça e a fidelidade de Deus em seu juízo sobre o mundo, sobre os homens. Nós precisamos desse Deus totalmente fiel. E quando os filhos de Deus escolhem esquecer o terror do juízo divino, eles formam um Deus conforme a sua própria imagem. Você pode tomar da ceia hoje sem o conforto, a segurança e o incentivo que isso devia trazer, mas então tomar da ceia será uma mentira, não é? Você não poderá tomar da ceia acreditando que isso criou a realidade da nossa segurança além do véu, que expressa a nossa vida. A Bíblia está cheia desses lembretes. Deus conhece nossa tendência para o esquecimento. É quase assustador Jesus ter que falar: faça isso em memória de mim. Não esqueçam, porque essa é a única coisa que nós não devíamos esquecer. Nós podemos esquecer tudo que é importante para alguém, ele vai esquecer. Ele não vai esquecer, e infelizmente as coisas que ele devia esquecer, ele não esquece. Alguém fez alguma coisa para ele há anos atrás, ele não esquece. Mas há 12.000 anos atrás, alguém fez algo inigualável em toda a eternidade, para todos aqueles que o Pai deu a ele. Como é possível esquecer isso? Um dia, um instante. Com um pai amoroso e paciente, como uma mãe amorosa, não é, que deixa bilhetes pela casa. Lá em casa a Cláudia tem essa mania de colar coisas escritas em alguns lugares, que talvez eu, o Mateus e o Tomás não tenhamos a memória tão boa como devíamos ter, né? E por toda a história Deus fez isso. Ele tem adotado medidas para garantir aos seus filhos lembrarem da sua fidelidade. Pense, nada pode ser pior do que você esquecer em um dia, por mais escuro que esteja, a fidelidade de Deus. Ele ordenou que se erguesse pedras memoriais quando Josué foi atravessar o Rio Jordão, para vocês não esquecerem. Peguem pedras no rio, levante ela, para vocês lembrarem como eu prometi séculos atrás e como eu cumpri. Essas histórias estão na Bíblia para que eu e você as vejamos, não é? Ele instituiu o dia de festas, ele instituiu, por exemplo, a festa dos tabernáculos, para que eles não esquecessem que Deus sustentou eles durante décadas no deserto, quando eles não tinham casas, nem possibilidade de se sustentar. A circuncisão foi um sinal pelo qual eles lembrariam do pacto de Deus com Abraão. Assim, o batismo e a ceia do Senhor não podem ser lembranças vazias de realidade para nós. Até as estações, Deus diz, dão testemunho da sua fidelidade. Ele disse: enquanto eu não terminar a história, haverá verão e primavera. Cada vez que você pensa, você está no verão, você está na primavera, pense: como Deus é fiel, como Ele prometeu isso, como Ele não deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu, que caráter Deus tem. Agora, se isso é verdade sobre as estações do ano, quando eu olho para a cruz, quando eu olho Ele dizendo para mim que Ele, para que eu tivesse descanso e segurança e paz, Ele jurou, e como Ele não tinha ninguém maior para jurar, Ele jurou por si mesmo. E Ele, por exemplo, falou para Noé assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno. Eu vou manter dia e noite. Amanhã, quando amanhecer, lembre-se, esse é o sinal da fidelidade de Deus, é o que Ele disse que faria. Esse mundo não merece o dia de amanhã, nem a noite, nem o inverno, nem a primavera, mas Ele está sendo fiel ao que disse. O multiforme testemunho da natureza testifica para nós. Deus colocou um monte de marcos. A Santa Ceia só é a coisa mais importante entre todas essas coisas, mas Ele colocou marcos da sua fidelidade por todos os lados. E a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso grande Ebenezer. Em 1 Samuel 7:12 diz assim: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Então a pedra memorial da fidelidade de Deus é o que Samuel
colocou. Ele queria que todo mundo olhasse para aquela pedra e visse: Deus é fiel, Deus cumpre o que Ele diz, cuidadosamente registrada para eles. Então, ao contrário das gerações que nos precederam, nós temos um acesso irrestrito à palavra de Deus. Ninguém teve acesso à palavra de Deus como nós temos. Estamos aproveitando. Hoje de manhã eu estava falando que Jesus leu o livro de Isaías e entregou ao responsável. Havia um responsável para ficar com o livro, não é? Porque as pessoas não podiam ter em casa. As pessoas não podiam, sabe, você pode dizer, não, graças a Deus, há alguns séculos as pessoas têm podido ter um livro, mas ainda assim é muito limitado. Agora nós podemos ter lá na tela dos nossos computadores, nos nossos smartphones, nos nossos aparelhos eletrônicos. Não há nenhum lugar que você diga: eu não tinha acesso à Bíblia. Sabe? Bilhões de Bíblia, literalmente, não é? Por todo canto, nós podemos ter o tempo todo. Ela é o nosso grande Ebenezer, aquilo que nos mostra a fidelidade de Deus, toda aquelas Bíblias marcadas pelo uso, ou em nossos dispositivos, nós temos acesso e acesso e acesso. Eles tinham que passar de vez em quando naquela pedra e lembrar, não é, do Ebenezer, mas nós temos isso conosco o tempo todo. Então, para eles a leitura dessas páginas não é para essas pessoas como Jonathan Edwards, que nós lemos no início do culto. Não é uma prática de vida, uma disciplina, é o privilégio. Não é? Nós vemos mais da fidelidade de Deus nas páginas da Bíblia do que a incrível fidelidade dele de fazer o sol nascer a cada manhã. Não pense num mundo automático, como uma máquina. A Bíblia diz: nele nós nos movemos, existimos, respiramos. Tudo que acontece está acontecendo sob a palavra de Cristo. Então, as pessoas não ficam em dúvida, confusas e ansiosas se elas vão viajar até o Wyoming e se o Old Faithful não subir. Ninguém fica assim. Depois de tantos séculos que aquele geyser, fielmente, as pessoas fazem a sua viagem, elas sabem que vão ver, sabem que ele de tanto em tantos minutos faz o seu show, o seu espetáculo. Agora, por que essas pessoas são capazes de acreditar num evento geológico assim e celebram a Santa Ceia só para amanhã estar com os mesmos medos, os mesmos temores, as mesmas desconfianças, a mesma falta de paz? Nós mesmos nos tornamos pedras memoriais para as pessoas que nos cercam, se nós somos constantes em nosso deleite em Deus. Se a nossa vida é um Ebenezer para os outros, ou seja, se, como Paulo, não é? Enfim, se nós somos uma constante lembrança a nosso esposo, esposa, amigos, que até aqui nos ajudou o Senhor. Então, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando, te abençoarei, multiplicando, te multiplicarei, e assim esperando com paciência, ele alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda, toda dúvida, não é? Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, aos eleitos, se interpôs com juramento para que por duas coisas imutáveis, não uma, mas duas, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos consolação. Você tem consolação? Você vai tomar da Santa Ceia, você tem consolação? Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança propósito, o que significa ser informado de que Deus garantiu um futuro para nós, e nós descansamos nesse futuro. É isso que nós estamos celebrando quando tomamos da ceia, não é? Ele interpôs com juramento, e nós devemos nos apossar disso constantemente, lembrar disso, manter nossos corações e mentes cheias disso, e assegurar de que isso é real para nós.
Não é algo que a gente faz no domingo à noite e vai simplesmente para ser exatamente como o nosso colega de trabalho que não tem Deus, como as pessoas apavoradas da nossa cultura. Elas, durante um tempo, acharam-se imortais. Significa confiar nessa esperança, confie nisso, sinta-se seguro nele, fique satisfeito com isso. É isso que você está dizendo para Deus quando você toma da Santa Ceia, é o que você está dizendo para o mundo inteiro. Anseie por isso, da mesma maneira que anseia pela chegada do amanhecer, depois de uma longa noite escura. E há pelo menos 5 coisas práticas para nós tomarmos da ceia. Medite da Bíblia sobre a certeza da sua esperança na presença de Deus. Mantenha isso no seu coração. Ore sinceramente para que Deus abra a sua mente e coração a essa grandeza e certeza quando você for tomar a Santa Ceia essa noite, e incline você a ter uma esperança viva nele. Eu gosto desse, esperança viva, não é a esperança no papel, não é uma esperança da nossa imaginação, uma esperança viva em nós. Considere o quanto Cristo sofreu para você ter essa esperança. Ele sofreu para você ter essa segurança. Ele sofreu para ser esse refúgio, essa âncora. Você está desfrutando isso? Você vai dizer quando tomar da Santa Ceia que está. Considere cristãos como vocês que se apegaram à esperança em Cristo. E não venha falar sobre os seus hormônios. Outro dia alguém disse, você tem que entender que a minha vida, eu nunca entendo a palavra de Deus pela vida das pessoas. Eu entendo a palavra de Deus pela palavra de Deus. Se uma vida de alguém contraria a palavra de Deus, seja mentiroso todo homem e Deus verdadeiro. Nós não fazemos a exegese da Bíblia olhando para a vida das pessoas, nós olhamos para a Bíblia e o que Deus disse. E nós sabemos que é impossível que Ele minta. Portanto, a esperança das pessoas não nos ensinam nada. Só uma coisa nos ensina: a palavra de Deus. Por exemplo, em 1934, John Stem, com 28 anos de idade, não é? Quase metade da minha idade, foi para a China e estava pregando, e ele foi levado à execução junto com a sua esposa Beth. E nós não conhecemos ele, grande parte dos cristãos não conhecem a história dele. Enfim, isso não tem tanta importância, mas eles ficaram 2 anos pregando lá, e na quinta-feira, 6 de dezembro de 1934, os comunistas invadiram a vila dele e levaram ele, 28 anos de idade. Hoje as pessoas diriam, muito novo, não é? Mas a Bíblia está cheia de histórias, e a história da igreja, de pessoas capacitadas com todas as idades para testemunhar essa segurança, essa firmeza, esse descanso sob a palavra de Deus. E quando capturaram ele, anunciaram nas ruas que esses estrangeiros seriam executados. E qual o motivo que deram? Eles estavam querendo arruinar a China. Eu acho que essa é uma das coisas mais tristes em quase todos os mártires cristãos. Eles são caluniados. Você esperaria que, se você fosse um mártir, eles dissessem a verdade: nós vamos matar ele porque ele é cristão, nós vamos matar ele por causa do amor dele por Cristo. Isso seria, primeiro, verdadeiro, a razão pela qual eu estou morrendo. Mas quase sempre os mártires foram envergonhados com mentira. Eles vão dizer que vão matar Paulo porque Paulo está se levantando contra César, e é óbvio que Paulo não está. Eles vão matar Jesus, dizendo que Jesus estava fazendo uma sedição contra o Império Romano, e é óbvio que Jesus nunca fez isso. Eles podiam dizer que estavam matando ele porque ele era a luz, e porque ele era a verdade, porque ele incomodava. E eles tinham uma filha de 3 meses, e eles foram levados a uma colina chamada a Colina da Águia, naquela cidade, e os Stems tiveram esse bebê, e ele foi deixado naquela noite de quinta-feira
em casa, quando pegaram eles dois e levaram eles com mentiras, não é? De que eles queriam destruir a China. Eles só eram um casal de 28 anos de idade que pregava o evangelho. E eles colocaram de joelhos, um de frente para o outro, e o soldado que estava atrás de John, com uma espada desse, né, estilo samurai, degolou ele na frente da esposa. E uma testemunha ocular que escreveu a respeito do que aconteceu disse que ela não gritou, e logo depois ela foi decapitada também, com 28 anos de idade. E quando eles foram presos naquela noite de quinta-feira, um dos vizinhos perguntou ao John: onde vocês estão indo? Onde estão levando vocês? E a resposta de John foi: nós estamos indo para o céu, estamos indo para casa. É isso. Essa é a segurança que Deus disse. Ele jurou para que você tivesse essa segurança, para que você tivesse esse refúgio, para que você tivesse essa paz. Naquele dia, John e Betsy, eles declararam para o mundo, eles foram memoriais, eles foram Ebenezeres. Deus não mente para nós. E a vontade de Deus para nós, o escritor diz, para nosso encorajamento e por nos apegarmos ao bom futuro que Deus prometeu, como John e a Betsy, com 28 anos de idade, podiam estar em paz, dizendo que iam para casa. Ele se afasta da promessa e do juramento para nos dar outra imagem, que é a imagem que eu quero que fique na sua mente agora, que a gente vai tomar da ceia. Ele diz: o qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia diz que essa esperança, então, baseada no Deus, no juramento de Deus, na promessa de Deus e na impossibilidade que Deus jure, nós temos uma esperança invencível, que é uma âncora. E qual é a âncora? Essa esperança que temos como âncora. Mas sejamos precisos, você pode usar a palavra esperança de várias maneiras. Eu acho que os cristãos não usam das melhores maneiras na maioria das vezes. Um sentimento subjetivo ou convicção na alma: eu espero ir para o céu, eu quero viver como todo mundo, espero um dia, eu tenho a esperança de estar no céu com Cristo. E há uma realidade objetiva futura: o céu é minha esperança. E uma pessoa, um evento que garante a confiança, que o John mostrou indo para a colina da Águia naquele dia. A morte de Jesus é a minha única âncora, é a minha única esperança. Não estou buscando outras no mundo, não estou buscando outras coisas para me incentivar. Ele, além do véu, me incentiva. Ele, além do véu, me segura. Ele, além do véu, é uma âncora tão firme que nenhuma tempestade pode me tirar do curso. Então, qual dessas três se refere ao versículo 19, quando ele diz: essa esperança nós temos como âncora? A resposta está no versículo 18, que diz: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança proposta. Diz que nós devemos ter um forte encorajamento, nós que fugimos em busca de refúgio. Se você está indo em direção a outros refúgios que não é esse, é óbvio que você não tem uma âncora. É óbvio que as coisas vão ficar difíceis quando o mar ficar tempestuoso. E nós temos segurança e esperança diante de nós. Então a esperança é algo que é colocada diante de nós, e a realidade futura e objetiva que nós esperamos. É essa realidade tão clara, tão verdadeira, que fez John dizer naquela noite: nós estamos indo para casa. E o céu e as bênçãos prometidas na aliança e a soma de todo o bem que Deus jurou ser para nós em Cristo. Nossa alegria, nosso deleite, como nós vimos hoje no início de Jonathan Edwards descrever, como 1000 mundos que fossem paraísos seria uma gota perto do oceano daquilo que Cristo é agora em nossos corações. Essa âncora no versículo 19, que continua o 18, diz: essa esperança temos como âncora da alma. Essa certeza não é algo vago,
Não é algo que às vezes nós nos melhores dias ficamos ali pensando nisso. Não, não, isso é algo que nos sustenta no pior dia. Temos essa esperança como âncora da alma firme e seguro, o qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que foi na nossa frente, ou em algumas versões que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em outras palavras, o que a âncora o que ancora a nossa alma não é a nossa confiança subjetiva, tomara que tudo no final dê certo, mas é a realidade objetiva e segura do que Deus prometeu. Essa é a âncora, e é disso que nós devemos nos apossar, a certeza da esperança. E ele usa 3 descrições da âncora para enfatizar isso. No versículo 19b, ele chama a âncora segura, firme e que está além do véu. A âncora certa, firme e segura, a âncora é firme e confiável. Eu não preciso ficar ansioso se a âncora vai falhar em algum momento e eu vou escapar. A âncora está alojada dentro do véu. Esta é uma referência ao véu que pairava sobre o santuário, que separava o lugar santo do santo, onde estava a Shekinah de Deus, a glória infinita de Deus. Então, qual é o sentido de dizer que nossa esperança é uma âncora alojada no santo dos santos celestial, onde a glória de Deus habita, a glória infinita de Deus? O versículo 20 preenche isso, e aqui que Jesus foi o nosso precursor. Ele diz, ele entrou lá em nosso lugar. É como se nós tivéssemos entrado. Se ele me substituiu na cruz, ele estava lá na cruz do meu lugar, então ele está além do véu no meu lugar. E se eu não tenho sobre mim nenhum pecado e nenhuma ira, porque Jesus estava no meu lugar na cruz, então também ele está além do véu. E se eu creio que ele estava no meu lugar na cruz, não há nenhuma razão para em nenhum momento eu pensar, ou eu temer, ou eu não ter incentivo, porque ele está além do véu em meu lugar também. Então, ele é um sacerdote não da ordem de Arão, porque eles tiveram que oferecer sacrifícios por eles mesmos e pelo povo, que eles morriam e tinham que ser substituídos ano após ano. Hebreus 7:23, e eles ofereceram sangue de touros e de bodes, que nunca podem tirar pecados. Mas Jesus entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. Ele acabou, ele terminou tudo. Tudo isso é o que nós falamos que é nossa realidade ao tomar da Santa Ceia. Ele tomou o seu próprio sangue infinito, precioso. Paulo chama de o sangue de Deus, que realmente expiou e propiciou pecados. E é isso que o versículo 20 diz, e significa quando diz que Jesus se tornou como sumo sacerdote para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Portanto, o nosso futuro prometido é certo, é firme, e é uma obra acabada. Nós podemos sair de casa como o John saiu e dizer, eu estou indo para o céu, eu estou indo para casa. Esse talvez tenha sido o testemunho mais poderoso dele naqueles 2 anos pregando na China. Então, anteriormente, o escritor nos ajuda a manter firme nossa esperança, dizendo que ela se baseia nessas 2 coisas imutáveis: a promessa de Deus e o juramento de Deus de nos abençoar. Nos abençoar é simplesmente nós sermos benditos, nós sermos felizes eternamente desfrutando o que ele desfruta, Cristo. E aqui ele nos ajuda a manter firme essa esperança, como uma âncora da alma, que é segura, que é firme, e é isso que nós vamos celebrar quando tomarmos a Santa Ceia. É óbvio que nós temos que ter uma vida que é totalmente diferente das pessoas desse mundo, em que suas âncoras é a sua beleza, é o seu dinheiro, é a sua frágil saúde. Elas estão sempre assustadas, elas estão sempre com medo, elas estão sempre ansiosas. É a sua vida que está sujeita a toda espécie de patógenos, acidentes, tragédias. Eu não me espanto, porque o mundo inteiro é inseguro, ansioso, desesperado, amargo, deprimido. Agora, aqui está uma pergunta ardente para mim: a âncora da minha alma está tão firmemente ligada à minha alma quanto ao altar de Deus? Jesus entrou além do véu. Em outras palavras, a imagem aqui é que a âncora só vai ser útil para mim se houver algo que me ligue a ela, que seja inquebrável, tanto quanto ela é inamovível. Não é? O único ponto desse texto é dizer,
se a Bíblia dissesse para mim aqui, hoje, nesta noite, segure firme na corda, porque a parte que está além do véu é firme, mas se você não conseguir segurar na corda, você vai se perder, o vento vai levar, o mar vai levar. Isso daria a você a sensação de segurança e confiança, esperança e certeza? É óbvio que não. Qual era o sentido da âncora naqueles dias? Era para impedir que você fosse soprado pelo vento ou levado pela maré para a destruição nas rochas. Paulo disse que quando o navio, eles perceberam a tempestade, perceberam que estava ficando mais raso e tinha rochas, eles lançaram as âncoras. A âncora vai nos manter aqui no meio da tempestade, parados, firmes, para a gente não ser jogado na rocha da destruição, e não importa como o tempo ficar, a âncora vai segurar, vai nos segurar. Mas se alguém dissesse, eu coloquei a âncora e joguei a âncora, mas eu não sei se a corda é muito forte, que está segurando, então eu continuaria ansioso no barco, não é? Mas não é a imagem do autor que o autor tem em mente aqui. Ele diz a âncora da alma, ele quer dizer que a âncora está firmemente ancorada no céu, e firmemente ancorada não na minha mão, mas na minha alma, no homem interior, naquele homem que foi recriado pelo Espírito Santo. Então, e a esperança pertence à salvação. A esperança é o dom da salvação. Não é essa firmeza que me salva, é a minha salvação que me dá a certeza, a esperança. A esperança é o resultado, faz parte das bênçãos da salvação. Então o escritor acabaram de advertir contra se afastar de Deus, mas ele diz no versículo 9, mas amados, estamos convencidos de coisas melhores a seu respeito, aquilo que acompanha a salvação. Porque ele está vendo o seguinte, se um homem se afasta de Deus, é óbvio que ele não tinha aquelas coisas que acompanham a salvação, que é o quê? Que é uma nova alma, que está totalmente capturada pela beleza de Cristo, que está ancorada para sempre nele. Se o barco dele foi levado embora, era óbvio que a gente pensou que ele tinha uma âncora, mas ele não tinha, porque isso faz parte da salvação. As melhores coisas são perseverança na fé e obediência paciente, que você vê o John pregando o evangelho na China e indo ser decapitado por causa disso com 28 anos de idade. E ele diz que essas coisas acompanham a salvação. Eu tenho uma salvação que não tem a firme esperança. Me desculpe, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que essas coisas acompanham a salvação, fazem parte da salvação, isto é, pertence aos filhos de Deus como parte da salvação. É impossível ter a salvação e Jesus não ser a minha âncora além do véu. Se ele não é, eu não tenho salvação, porque essas coisas fazem parte da salvação. Eu celebro na Santa Ceia não o que eu espero conseguir, mas o que Jesus conseguiu e me deu em minha salvação. E uma das coisas que ele deu a quem ele salva é essa esperança firme, essa âncora. Perseverar na esperança e nos apossar da nossa herança, apostar nela instante após instante, que ela é totalmente satisfatória, e desfrutar dela como satisfatória, mesmo numa sexta-feira difícil como aquela para John e Betsy, que estão indo ser degolados. É parte, essa segurança, essa esperança é parte da própria salvação, pertence. Literalmente está no original, é tido por a salvação. Não há como haver a salvação sem isso, porque isso é parte dela, isso faz parte da nossa salvação. A salvação não é meramente uma corda que está muito firme lá além do véu e que Deus diz, tenta aí durante toda a sua vida ficar segurando isso. Não, a corda está na minha alma. A salvação não é meramente uma corda ancorada, pendurada no céu para que nós possamos nos apegar. São coisas que pertencem à salvação, à esperança, aquilo que me amarra a ela. Nós nos agarramos porque nós somos mantidos. Hebreus 3,14, nós nos tornamos participantes de Cristo, se nós a tivermos ao início da nossa confiança até o fim. Ou seja, nós só somos participantes dele se a nossa esperança foi verdadeira. Se ela não foi, então nós nunca fomos. Você vê, ele diz assim, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que
Não é que você pode ser parte de Cristo e depois não ser parte de Cristo. Nós passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apegamos até o fim com confiança que tivemos no início. A única evidência de que eu estive lá, Ele entrou no meu lugar, no Santo dos Santos, como a minha âncora, é que eu tenho essa esperança que nunca pode ser quebrada. Então a gente não vai ser tornado participante se nós tivermos confiança, não é isso. Mas os que têm se tornado participantes, eles têm essa firmeza, essa esperança sem fim. Em outras palavras, apegar-se firmemente à corda ancorada além do véu é um efeito e prova de que nós pertencemos a Cristo, porque essas são as coisas que acompanham a salvação. Nós seguramos firme, está ancorado em nossa alma, mas nós não podemos nos apegar apenas porque essas coisas são realizadas em nós. Paulo diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para o alvo, pois para isso eu fui alcançado. Para quê? Para prosseguir. Ele me alcançou para prosseguir, então eu prossigo. Ele me comprou para prosseguir. O que Ele salvou, isso faz parte, prosseguir faz parte da salvação. Então eu prossigo, porque eu fui realmente salvo. Filipenses 3,12. Nós nos tornamos participantes de Cristo. Qual a evidência? Nós mantemos firme a nossa confiança. O poder de Cristo em nós cuida para que isso aconteça. Isso faz parte da salvação. Eu não tenho salvação sem esperança, porque a esperança segura a salvação, faz parte dela. E o escritor então comparou Cristo ao Criador e dono de uma casa, e comparou os cristãos à própria casa. Então ele diz: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Ele é o dono da casa, e nós somos a casa. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança, na qual nós nos gloriamos. Hebreus 3,6. Note, não diz que vai se tornar a casa se nós nos apegarmos. Não é isso que ele diz. Se você se apegar, você vai se tornar a casa de Cristo. Não é o que ele diz. Ele diz que são sua casa, não é? Se nós nos apegamos à esperança. Portanto, nos apegar não é a causa de sermos a causa de Cristo, é o resultado. Se eu sou a casa de Cristo, eu estou apegado a Ele para sempre. Eu não me torno eu me apegar não é a causa de eu ter me tornado. Eu ter me tornado é a causa de eu ter uma firme esperança, segurança, confiança e descanso. E isso é o que nós vamos celebrar. Pertence a nós como nova criação. Pertence a Jesus agora, as nossas vidas como uma casa, por causa da sua compra, ser habitado por Ele, tudo isso assegura a nossa perseverança. Ele habita em nós, nós somos dele, Ele pagou o preço por nós, Ele nos tem. Então a âncora não é uma corda pendurada no ar, jogada do céu para quem consegue se segurar, ela está presa na nossa alma, tanto quanto está presa no Santo dos Santos, e essa é a obra de Deus. O que o Cristo mostra não é que quando Jesus comprou a nossa salvação pelo sangue da aliança eterna, que nós vamos tomar o símbolo disso agora, a nova aliança, como está em Lucas 22:20, Jeremias 31:33, 32:40, enfim, quando Jesus disse: esse é o sangue da nova aliança. O que Ele obteve para nós não foi o céu, mas a fé, a esperança, a confiança e o descanso necessários para ser o nosso incentivo, estabilidade e descanso nesse mundo. O sangue da nova aliança obteve as promessas da nova aliança. Um coração que não se afastem jamais de mim, é o que ele diz. Um coração que se apega a mim. E o que significa que nos apegamos à nossa esperança ancorada, não é nosso trabalho de autossegurança, isso só traria temores, mas o sangue de Deus comprou isso para nós. Então ele diz: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas,
os aperfeiçoe. É o sangue que começou, você vê, é o sangue que está continuando aperfeiçoando em todo bem para fazerem a vontade dele. É o sangue que faz isso. Como nós bebemos cheios de alegria, incentivo, segurança e paz do cálice. O Deus de paz, que pelo sangue da nova aliança trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável. Ele faz isso mediante Jesus Cristo, para quem é toda a glória. Amém. Se vou me apegar à minha esperança bem ancorada, é porque Deus realmente me fez participante do seu Filho, e é isso que o versículo 21 diz, não é? Deus trabalha em nós o que é agradável aos seus olhos. Pense em tudo que é agradável aos olhos de Deus. Então ele diz, pelo sangue eterno, Deus trabalha isso em nós, confiança nele, descanso nele, paz nele, alegria nele, deleite nele, satisfação nele, é o trabalho dele, o Deus de paz que pelo sangue da aliança trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Ele os aperfeiçoa em todo bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Através de Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Todas essas coisas devem estar na sua mente quando você toma do cálice e todos os dias da sua vida. John e a Betsy, eles não sabiam que naquela quinta-feira era o dia que de repente eles iam ser arrebatados da sua casa, tirados da sua filhinha que era um bebê e degolados. Nós não precisamos saber o que vai acontecer amanhã para termos descanso. Quando ele foi tirado de lá, você vê que ele não tinha nenhuma esperança de voltar. Ele disse, eu estou indo para o céu, estou indo para casa. Nosso sumo sacerdote, que nunca morre, é que dá a nós isso. Ele obteve pelo sangue da aliança eterna não apenas apego firme a uma extremidade, mas um apego firme em nossas almas. É firme no céu e é firme em nós, ou não é a salvação de Deus? É tão firme lá onde Jesus está sentado à direita de Deus, além do véu, quanto é firme em nossos corações. Essa é a salvação que ele comprou com o seu sangue. É isso que nós vamos tomar agora. A esperança, o apego, a confiança, o descanso, o aperfeiçoamento e aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Todos foram comprados com o sangue da aliança. Não somos deixados com nossas próprias mãos fracas para em algum momento segurar ou não aquilo que nos dá segurança. Esse é o plano eterno, coerente de Deus. Porque o que adiantaria um plano de Deus se em algum momento ele dependesse daquilo que era natural em Josemar para o plano dar certo? Não haveria coerência. Poderia haver muitas providências, mas é óbvio que haveria um elo que iria arrebentar em algum momento. Então o que vimos é que Deus não é inconsistente. Ele não se esforça com promessas, juramentos, o sangue do Filho, o sacerdócio eterno de Jesus, simplesmente para depois colocar tudo isso sob a perspectiva de que alguém como eu ia ter a firmeza em mim mesmo para me segurar. Ele me segura. Essas coisas fazem parte da salvação. Ele faz isso em minha alma. Ele mesmo amarra a corda em minha alma, cordas inquebráveis. A salvação que Jesus obteve pelo seu sangue foi tudo o que era necessário para que todos os eleitos estejam em casa um dia. Como o John pôde dizer naquela quinta-feira, eu estou indo para casa. Por isso, porque o escritor nos encoraja a manter nossa esperança e tomar posse disso, porque Deus está trabalhando em nós. E porque Ele está trabalhando em nós, nós somos chamados a vivermos nessa viva esperança. O que Cristo comprou para nós quando morreu não foi a liberdade,
de ter que se segurar firme, mas o poder de se segurar. Ele diz: fiquem firmes. Você pode pensar, para que dizer isso para alguém se então Deus fez isso? Mas Deus não comprou a liberdade de eu não ser firme. Ele comprou a capacidade de eu ser firme. Ele não comprou a liberdade para o John, naquela quinta-feira, fracassar diante da espada. Ele comprou exatamente a capacidade de o John ficar firme para ser degolado, e não o oposto. O que ele comprou não foi a anulação das nossas vontades, mas um coração que tem uma vontade apegada a ele. E é por isso que ele pode dizer para eu fazer algo e não para não fazer. Ele comprou o fortalecimento das nossas vontades para querermos estar em Cristo, para prosseguir para o alvo. O apóstolo Paulo diz assim: alguém pode dizer, para que você precisa prosseguir para o alvo? Porque foi por isso que eu fui salvo, para prosseguir. Eu prossigo para o alvo, porque eu fui salvo para isso, é o que Paulo diz. Pois para isso eu fui chamado. Eu não fui chamado para não prosseguir, então eu prossigo. Você vê, Jesus não comprou a liberdade de eu não prosseguir para o alvo. Ele comprou um coração capturado pela beleza que me impulsiona para o alvo. O que ele comprou não foi o cancelamento de um desejo de ser transformado dia após dia na mesma imagem de Cristo, de um grau de glória para outro. O que ele comprou foi o desejo de eu querer isso. Ele morreu para que você fizesse exatamente o que Paulo fez em Filipenses 3,12. Eu persisto para que eu possa me apossar daquilo pelo qual eu fui alcançado. Eu fui alcançado para tomar posse de algo, então eu prossigo para alcançar. Por quê? Porque eu fui alcançado para isso. Não que eu já tenha obtido, ele diz, tudo isso. Eu ainda não fui aperfeiçoado como serei, mas eu prossigo para alcançar, pois para isso Jesus me alcançou. Ele me alcançou para eu alcançar. E ele me alcançou para que eu tivesse tudo que era necessário para alcançar. Então o Evangelho diz a um pecador para fazer somente aquilo que Jesus o capacitou e deu o seu Espírito para ele fazer. Cada passo do Evangelho é assim, não é? Então nós estamos seguros. Quando tomarmos do cálice agora, nós estamos dizendo: tudo isso é verdade ao meu respeito, e nós vamos ser chamados a manifestar isso, é óbvio, conforme o querer soberano de Deus, em todos os lugares, em dias escuros, como foi para Betsy e John. Talvez nós não vamos subir a colina da Águia para uma turba de pessoas nos verem ser degolados. Talvez as pessoas vão nos ver em UTIs, em hospitais, em qualquer lugar, mas é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa para aqueles que têm uma âncora segura além do véu e em seus corações comprados com o sangue de Deus, porque todas essas coisas fazem parte da salvação. E é isso que o cálice diz para nós, e é isso que o corpo partido diz para nós nesta noite. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir que o Sérgio entregue os elementos da Santa Ceia. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei.
darei